aqui é o sócio do RetroWob. E se tu achou que o primeiro top 10 consoles obscuros foi louco, prepara o coração, a parte 2 está aí. Hoje vamos explorar mais 10 consoles que quase ninguém conhece, mas tem histórias bizarras e curiosas. Olha só, vou te contar se dá para emular eles hoje e quantos jogos cada um teve. Então, deixa o seu like, se inscreve com o sininho e bora zapear essa lista que bombou aqui no RetroWob. RetroWob. Em 10º lugar nós temos WonderSwan, um portátil japonês que foi lançado pela Bandai em 1999, desenvolvido pelo lendário Gunpei Yokoi, o criador do Game Boy. Esse console tinha um design único, dava para jogar na vertical ou horizontal, e ele teve versões como o WonderSwan Color e o Swan Crystal. Apesar de vender 3,5 milhões de unidades, nunca saiu do Japão e foi ofuscado pelo Game Boy Color. Ele teve cerca de 200 jogos, incluindo Final Fantasy e Digimon. E a boa notícia é que dá para emular ele hoje com Made in Affen ou RetroArch. Mas como muitos jogos são visual novels em japonês, tu vai precisar de traduções de fã para curtir tudo isso. Em 9º lugar, Commodore 64 Game System, de 1990. O Commodore 64 Game System, ou C64 GS, lançado só na Europa em 1990, a Commodore tentou transformar o famoso computador Commodore num console de cartucho, mas foi um fracasso total, vendendo menos de 20 mil unidades. Ele era 8 bits numa era de 16 bits, competindo com Super Nintendo e Mega Drive, e nem entrada para teclado tinha, o que limitava muito. Oficialmente ele teve 20 jogos, como Terminator 2, mas podia rodar milhares de cartuchos do Commodore 64, e dá para emular ele hoje usando o Vice, ou Vice, o emulador do Commodore 64. Um console que chegou atrasado para a festa, mas tem o seu charme retrô. 8º lugar, IQ Player. O IQ Player, e antes que você me pergunte, se escreve assim mesmo, mas se lê IQ. Lançado pela Nintendo só na China em 2003, esse console era um jeito criativo de contornar a proibição de consoles no país na época. Era um controle que conectava direto na TV, rodando jogos do Nintendo 64, como Super Mario 64 e Zelda Ocarina of Time. Teve somente 14 jogos, todos portes do Nintendo 64. E os jogos eram baixados em quiosques ou via PC, nada de cartuchos. Dá para emular ele hoje com o Project 64, mas como são todos jogos do Nintendo 64 mesmo, nem precisa, porque vai precisar também de um patch chamado Link para desbloquear as ROMs. Um console único, mas que chegou tarde demais na festa dos games. Em 7º lugar nós temos Tandy Memorex. O Tandy Memorex Vis, lançado em 92 só nos Estados Unidos pela Radio Shack, esse console multimídia prometia ser um computador para o quarto de TV, mas ele era um edutainment do que um console de jogos. Para quem não sabe, edutainment é a mistura de educação com entretenimento, ou seja, jogos que ensinam enquanto divertem. O Vis teve uns 50 títulos, a maioria softwares educacionais, como Computers, Enciclopédia e poucos jogos de verdade. Vendeu menos de 20 mil unidades,
e não tem emuladores funcionais hoje. Então, é mais uma relíquia para colecionadores do que para jogar. Sexto lugar, PC FX, lançado pela NEC no Japão em 1994. Esse console era o sucessor do PC Engine, mas foi um fracasso, vendendo só 400.000 unidades. Ele tinha um design que parecia uma torre de PC, era bonito, e focava em animações e jogos de anime, como visual novels e RPGs, mas não fazia gráficos 3D, era dominado pelo PlayStation e Saturn. Teve 62 jogos como The Landrisser e dá para emular ele com Made Nothing, mas a emulação ainda é experimental. E muitos jogos ainda tem muitos bugs. Um console para quem curte visual novels, aquelas novelinhas japonesas de relacionamento virtual, mas que não sobreviveram à guerra dos 32 bits. Em quinto lugar nós temos Epoch Cassette Vision, isso mesmo, de 1981. O Epoch Cassette Vision foi lançado só no Japão. Esse foi um dos primeiros consoles japoneses a usar cartuchos, mas vendeu pouco, umas 400.000 unidades somente, e foi esquecido com a chegada do Famicom em 83, que é o Nintendinho japonês. O design era bizarro, os controles eram embutidos no console, então tu tinha que segurar ele no colo para jogar. Só teve 11 jogos, como Astro Command e Monster Mansion, e dá para emular ele no Mami, mas a emulação não é perfeita. Um console que mostra como o Japão estava experimentando antes do boom do Nintendinho. Em quarto lugar, nós temos o Fairchild Channel F. O Fairchild Channel F, lançado em 1976, esse console é uma pérola histórica. Foi o primeiro a usar cartuchos intercambiáveis antes mesmo do Atari 2600, mas vendeu somente 250.000 unidades e foi ofuscado justamente pelo Atari. Teve 27 cartuchos chamados Videocarts, com 40 jogos no total, como hóquei e tênis. Os controles pareciam joysticks de avião, bem futurista para a época. Dá para emular ele hoje com o Mami ou o Free Chef, e é uma ótima forma de ver o começo dos consoles modernos, mesmo que com jogos simples, assim como foram feitos por Fairchild. Em terceiro lugar, nós temos o Tiger R-Zone, lançado em 1995. Esse console da Tiger Electronics era vendido como Headgear Console, tipo um VR, mas era um desastre. Ele cobriu um olho com uma lente que exibia jogos em vermelho e preto. Te lembra algo? Deixa aí nos comentários se chegou até aqui. E a experiência era tão desconfortável que machucava os olhos. Era perfeito para espantar o usuário. Teve só 17 jogos, como Star Wars e Mortal Kombat 3. E não teve ainda nenhum emulador funcional até hoje. É tipo um Virtual Boy dos pobres. Uma ideia louca e que não deu certo. Agora vai ter choradeira. Em segundo lugar, Neo Geo CD. Isso mesmo, lançado pela SNK em 1994, ele foi criado para ser uma alternativa mais barata ao Neo Geo AES, usando CDs em vez de cartuchos caros. Mas o tempo de loading era um pesadelo, às vezes mais de 1 minuto entre um round e outro de uma luta comum no King of Fight. Teve 97 jogos e a maioria foram portes de arcades como Fatal Fury e Metal Slug. E dá para emular ele hoje com o Mami ou Final Burn, até com a opção de pular os loads, ou seja, era brabo o negócio.
Um console com um potencial, mas que foi sabotado pelos tempos de espera devido a um leitor de CD muito lento. Em primeiro lugar, nós temos o Apple Bandai Pippin, ou somente Pippin. Então, esse videogame ele foi lançado pela Apple em 96. Isso mesmo, a Apple tentou entrar no mercado de games com esse console em parceria com a Bandai, mas foi um fracasso épico, vendendo menos de 42 mil unidades. Era caro, custava $600 na época e só tinha 30 jogos, a maioria edutainment ou portes ruins como Marathon. Ele era mais um computador multimídia com modem para internet, mas não tinha chance contra o PlayStation ou Nintendo 64. Dá para emular ele hoje com emuladores experimentais como Chip Shaver, mas é bem complicado. Um console que prova que até a Apple pode errar feio. E aí, o que você achou desse Top 10 Consoles Obscuros Parte 2? Qual foi o mais bizarro para você? O IQ Player, o R-Zone, que machuca os olhos, ou o Pippin da Apple, que ninguém se lembra? Deixa teu comentário e me diz se você já ouviu falar de algum desses. E não esquece, o primeiro vídeo bombou aqui no RetroWob. Se tu quiser uma parte 3, deixa teu like, se inscreve com o sininho para não perder. Material tem, hein? Tem muita burrada por aí. Até a próxima, sócio, por aqui no RetroWob. Fui!